Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos. Você sabia que dá para utilizar todos os recursos Pro do CapCut sem pagar nada por isso? Pois é, velho, dá para fazer, não é magia, não é bruxaria, você não vai usar crack, nem hack, nem nada do tipo. É apenas uma, talvez, falha de design que permite que você consiga, de fato, utilizar quaisquer recursos Premium, Pro e, no fim das contas, você nem vai precisar exportar os vídeos. Bom, tu deve ter visto uma porrada de vídeo aqui na plataforma, aqui no YouTube, tutoriais explicando isso, demonstrando como utilizar, como se valer dessa possível falha, só que muita gente não está te explicando alguns pontos que eu entendo que, de repente, sejam importantes. Cara, se liga na minha vinheta e eu vou te mostrar como se valer dessa possível falha, como se beneficiar disso, óbvio, sem nenhum tipo de crack ou trapaça. A gente vai usar um recurso da própria ferramenta que, propositalmente ou não, permite que a gente consiga fazer isso. Mas eu também vou te explicar alguns detalhes muito importantes. Se liga! Para começar, eu vou abrir o meu CapCut. E detalhe, gente, isso aqui, essa dica, ela vale para o CapCut para PC ou Windows. Eu não sei se dá para fazer a mesma coisa utilizando o CapCut para celulares. Eu não testei, tá? Então, se você estiver procurando alguma coisa nesse sentido para celulares, eu recomendo que você pesquise um pouquinho e, de repente, talvez você encontre algo sobre celulares, sobre Android. Beleza? Mas o foco aqui vai ser PC com Windows. Então, vamos lá, gente. Eu estou com o CapCut aberto. Eu vou verificar se tem alguma atualização. Opa! Na verdade, eu estou rodando a versão antiga. Só que eu já tenho a versão atual instalada junto à versão anterior. Se você quiser saber como ter quaisquer versões do CapCut todas instaladas simultaneamente para que você possa executar a versão que você quiser, aqui no canal tem um vídeo demonstrando exatamente isso. Link aqui no card e também na descrição. Como eu falei, eu já tenho o CapCut instalado e também atualizado. Então eu venho aqui na minha pasta com aplicativos CapCut. Aqui eu tenho duas versões, a 4.8 e a mais recente, que é a 6.6.1. Eu vou executar essa versão. Agora sim, eu estou no CapCut mais atual. E aqui em cima, só para termos certeza, eu venho em versão e verifico se tem alguma atualização. Não há nenhuma atualização pendente, ou seja, estamos utilizando a versão mais recente do CapCut para o Windows. Pois bem, eu estou logado, então eu vou vir aqui e vou sair da minha conta, para poder mostrar para você que esse truque realmente funciona. E como é que funciona isso? É um conjunto de fatores. Vamos começar. Eu crio um novo projeto, aqui em cima eu escolho um nome qualquer e eu vou adicionar um vídeo aqui. E eu já tenho um vídeo que, inclusive, eu já editei e já publiquei no meu canal. Só que é um vídeo de 30 minutos, então eu vou cortar apenas um pedacinho desse vídeo só para poder demonstrar para vocês que eu vou utilizar de fato recursos Pro e no final eu não vou fazer aquilo que eu deveria, que seria assinar um plano com a empresa ByteDance, que é a empresa responsável pelo CapCut. Pois bem, eu vou cortar aqui, e aqui é o meu segmento de vídeo. Então eu vou pegar um pedacinho qualquer, por exemplo, aqui, eu vou vir aqui em transições, eu tenho diversas transições, tá? E eu vou vir em Pro. Lembrando que toda transição, todo efeito, todo recurso do CapCut que tiver um ícone azulzinho significa que é uma edição ou um recurso Pro. Então eu vou procurar recursos Pro. Eu já cliquei em Pro, então tudo que estar aqui, tudo que tiver aqui como opção vai ser recurso Pro. Por exemplo, esse aqui, ó. Para poder ver como é que seria a transição, eu dou um clique nela. Beleza, eu adiciono essa transição, eu vou aumentar a duração dessa transição para 2,5 segundos e vou dar o play. Bonito até, né? Mas isso é um recurso Pro, lembre-se disso. Agora, eu vou adicionar um filtro e também eu vou me valer da categoria Pro, apenas filtros Pro. E aqui tem um filtro que muita gente acaba utilizando, que é o filtro 4K, que eu, sinceramente, não vejo muito sentido em utilizar esse filtro, porque ele não vai fazer milagres, óbvio. Mas, de qualquer forma, é um filtro Pro, ou seja, só pode utilizá-lo se você for assinante, e eu vou adicionar esse filtro a todo o meu segmento de vídeo.
Então aqui eu já tenho dois recursos Pro, o filtro 4K e aquela transição marota. Beleza, cara. Agora, se eu vier aqui em exportar, você vai perceber que eu estou com a possibilidade de fazer a exportação usando recursos Pro sem pagar nada. Isso porque a ByteDance lançou uma iniciativa, ela começou uma iniciativa fornecendo para você alguns recursos Pro, só que de forma gratuita, porém por tempo limitado. Então, se eu tentar exportar agora, eu não consigo. Ele vai falar para mim, junte-se ao Pro para exportar. Se eu fizer o login com a minha conta, aí sim, dependendo do recurso Pro que eu selecionar na minha edição, eu vou conseguir exportar esse vídeo. Só que isso tem uma limitação. Se eu não me engano, são 2 ou 3 vídeos que eu posso exportar gratuitamente. Mas o foco desse vídeo não é esse, é exatamente o oposto disso. Então, eu não vou utilizar a tela de exportar. Eu vou fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, e aqui não faz diferença se você fizer isso antes ou depois, tá? Você vem aqui no menu do CapCut, em configurações, e agora, aqui em rascunho, no item salvar em, você pode ou não, isso é opcional. E as pessoas estão mostrando no YouTube tutoriais indicando que recomendando que você selecione uma outra pasta só para poder facilitar, mas acaba que ninguém explica o motivo disso. Bom, o motivo é muito simples. Se você não fizer isso, o padrão vai apontar para aquela pasta onde o CapCut foi instalado originalmente. E nem todo mundo está familiarizado, então pode ser que você não encontre o arquivo quando você fizer uma edição usando recursos Pro. Então, escolha uma pasta diferente só para poder facilitar. Você vai perceber que eu já escolhi uma pasta diferente. Ela está em disco local C, CapCut salvos, contra a barra CapCut Drafts. Essa é a pastinha padrão que o CapCut cria para salvar arquivos temporários de produções. Beleza, alterou a pasta, clique em salvar. Agora, a parte mais importante. Você vai pegar todo o conteúdo da sua produção, filtros, transições, efeitos, segmentos de vídeo, literalmente tudo, e vai selecionar tudo. Para selecionar tudo é muito simples. Como é computador com Windows, dá um clique na sua timeline, aperta o atalho Ctrl A. Ele vai selecionar tudo para você. Com tudo selecionado, botão direito em qualquer lugar da timeline, e agora você vai clicar no botãozinho Criar clipe composto. Clica e vai começar a rodar um percentual, indicando que esse procedimento está sendo realizado. Quando você seleciona essa opção, você vai notar que todo o conteúdo que você selecionou, ou seja, toda a sua produção, vai ser unificada em apenas um fluxo de áudio barra vídeo, apenas um fluxo de áudio e vídeo. Isso é porque o CapCut possui, dentre diversos outros recursos, a possibilidade de que você possa exportar um conteúdo e publicar diretamente tanto no YouTube quanto no TikTok. Lembre-se, o TikTok é uma plataforma de mídias sociais de publicações de vídeos curtos provida pela própria empresa dona do CapCut, a ByteDance. Então, nada mais justo do que eles integrarem a sua solução de edição com a sua própria plataforma social. Então, por conta dessas integrações que existem, o CapCut precisa de alguns recursos específicos para que ele possa pegar o seu vídeo durante a exportação desse conteúdo, dessa produção que você acabou de preparar, de editar aqui no CapCut, para que ele pegue esse conteúdo todo que você está gerando o arquivo final e converta tudo para formatos específicos que vão funcionar no TikTok ou em outras plataformas, mas especificamente no TikTok. E geralmente no TikTok os vídeos costumam, mas não é obrigatório, costumam ser publicados da forma vertical, com o celular em pé. Então, mesmo que você grave um vídeo, que você edite um vídeo aqui no CapCut na horizontal, em widescreen, na proporção 16:9, no fim das contas o CapCut vai pegar esse teu conteúdo e vai tentar redimensionar para que fique tudo cortado no padrão 9:16, que é a vertical, para que seja compatível de forma suave com a própria plataforma TikTok e, claro, a partir do seu próprio perfil, por isso que é importante você estar logado na ferramenta, beleza? Então, por conta desses recursos extras, o CapCut precisa pegar todo o conteúdo que você está editando, produzindo, e gerar um arquivo único que vai ser utilizado como um arquivo temporário ainda, mas que vai ser utilizado para essa pós-edição e pós-processamento que ele próprio vai fazer por você de forma automática. É por isso que ele vai salvar tudo isso que eu unifiquei em uma pasta. E lá naquela pastinha Drafts, sacou? Isso tudo significa o seguinte:
Esse é um procedimento padrão da própria ferramenta, tá? Não há nada estranho acontecendo aqui. O problema, pelo menos ao meu ver, é que a ByteDance parece que ou eles esqueceram ou foi proposital. O lance é, toda ferramenta de edição de vídeo não linear possui esse tipo de recurso, de armazenar o conteúdo que você está editando em arquivos temporários para ficar mais leve o pós-processamento e também a conversão. Tudo isso é padrão nos softwares de edição de vídeo não linear. CapCut, Adobe Premiere e por aí vai. Só que a maioria das empresas, quando utilizam pastas temporárias para armazenar esses arquivos, eles costumam pegar esses arquivos e criptografar ou a pasta onde eles são armazenados ou os próprios arquivos. Dessa forma, ninguém consegue entrar nessas pastas de temporários e pegar esses arquivos. No programa da ByteDance, no CapCut, eles não fazem isso. Eles não protegem essa pasta. Então, qualquer um pode ir lá e pegar esse arquivo e fazer o que quiser. E esse é o tutorial que muita gente tem demonstrado aqui na plataforma sobre como utilizar os recursos Pro sem pagar uma licença por isso, sacou? Então não é um hack, não é nada ilegal, tá? É um design da ferramenta que talvez possa vir a ser corrigido numa nova versão que de repente vai ser lançada daqui para frente. Ninguém sabe. Eu acredito que eles vão corrigir isso. Então vamos lá, eu fiz o processamento disso aqui tudo e agora eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em pré-processar clipe composto. Agora sim, ele vai começar o contador, um percentual, e vai rolar até 100%. Esse pré-processamento é justamente para que tudo isso que eu expliquei agora se torne possível. A primeira etapa é para juntar todo o conteúdo, todas as camadas, todos os vídeos, todos os segmentos, todos os filtros, etc. Essa segunda etapa é literalmente para você, de fato, unificar tudo em um arquivo, para que ele seja um arquivo pronto e próprio para esse tipo de processamento que a própria ferramenta vai fazer para você de forma automatizada. Até aqui, cara, tudo tranquilo, né? Mas, e no fim das contas, funciona? Bom, então, você não precisa fechar a ferramenta. Na verdade, eu recomendo que você não feche, porque lembre-se, foi gerado um arquivo temporário, então pode ser que esse arquivo seja excluído. Mas, independente de ser excluído ou não, enquanto você não fechar esse teu projeto, o arquivo temporário permanece salvo. Então você vai minimizar, vai lá no Windows Explorer, lá na pasta, aquela que você criou, ou a pasta original do próprio CapCut. No meu exemplo aqui, eu criei uma pasta em disco local C. Então eu vou entrar nessa pasta, dentro dela eu vou ter a pasta CapCut Drafts, entro nela, dentro dessa pasta eu vou ter uma outra pasta com uma numeração que é o identificador do projeto que eu estou trabalhando agora. Entro nessa pasta, dentro dela eu vou ter vários arquivos, que são arquivos temporários e arquivos de processamento, e eu vou ter também uma pasta chamada Resources, que são os recursos utilizados para esse meu pós-processamento, esse que nós acabamos de fazer. Dentro dessa pasta, eu vou ter 3 subpastas, e a que você está buscando é a pastinha chamada Combination, que é a pasta contendo a combinação de todos os elementos que você está produzindo naquele seu vídeo no CapCut. E aqui dentro você vai ter 2 arquivos MP4. Um arquivo que geralmente vai ter alguns kbytes, que é uma espécie de índice para o seu arquivo final, só que você vai ter o seu arquivo final também. Então, aqui no meu caso, eu vou ter um arquivo de mais ou menos 116 megabytes, que é o arquivo que eu acabei de pós-processar, com tudo quanto é filtro, efeitos, tudo quanto é recurso Pro aplicado ali. Lembre-se, eu não exportei o meu conteúdo, e a única opção que o CapCut vai me dar para, de fato, entrar com uma conta, assinar um plano, etc., é quando eu tentar fazer a exportação. Então, como eu não fiz a exportação, sacou? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, vou copiar esse conteúdo, esse passo não é obrigatório, é só para vocês verem a coisa acontecendo na prática. Aqui em disco local C, eu vou criar uma nova pastinha chamada AAA, só para me organizar, e vou colar esse vídeo aqui. Inclusive, eu vou até mudar o nome, eu vou botar aqui para Teste Pro. Beleza, está aqui o meu arquivo MP4, então agora eu posso voltar para o CapCut. E isso aqui, gente, você vai geralmente fazer depois que você já terminou tudo quanto é etapa de edição do seu projeto, tá bom? Terminou tudo quanto é etapa, se você quiser, você pode retroceder aquela parte em que nós unificamos todos os elementos desse vídeo. Para isso, Ctrl Z. Pronto, voltou tudo como estava antes. Então, se eu fechar o CapCut,
o arquivo foi salvo aqui como projeto e eu posso fechar por completo o CapCut. Depois, se eu quiser continuar produzindo, eu abro a interface principal, clico no meu projeto, ele vai carregar todas as fontes e vai carregar tudo como eu deixei antes. Isso é legal porque você pode fazer uma edição em várias etapas, editar um pouquinho cada dia e não ficar se sacrificando com produção de conteúdo, beleza? Mas vamos lá, terminei de fazer tudo. Vamos supor que eu já terminei, que meu vídeo ficou pronto. Então, fechei a interface, eu vou mantê-la aberto só para mostrar um outro detalhe no final. E agora, eu vou lá na pasta onde eu salvei esse arquivo processado e vou dar o play para você ver os filtros aplicados e se realmente está tudo funcionando. Eu vou até avançar para a parte que tem a transição. E você reparou que em momento algum, durante toda a reprodução desse conteúdo que eu acabei de preparar no CapCut, não apareceu nenhum indício de que isso aqui é uma versão de avaliação ou de que é uma edição, é uma versão podada da versão Pro completa? Pois é, isso aqui é o teu arquivo final. Então você pode pegar esse conteúdo, fazer alguma pós-edição, caso necessário, e publicar nas redes sociais que você desejar. É muito simples, tá? Só que tem alguns detalhes aqui que são importantes você ter ciência. O primeiro deles é com relação à qualidade final do conteúdo que você está pré-processando no CapCut para se valer dessa forma que ele tem de funcionar. O primeiro detalhe é o seguinte: se eu voltar para a interface do CapCut, reabrir o meu projeto, para esse exemplo você não vai perceber muita diferença porque o arquivo original está em Full HD ou 1080p e o meu arquivo final também. Mas vai servir para eu poder te explicar isso. Vamos supor que você está trabalhando com diversos tipos de vídeos com resoluções diferentes, qualidade diferente, etc. E aí você adiciona todos eles na sua timeline e começa a fazer a produção de um vídeo. Até aqui, tudo tranquilo. Só que tem um detalhe. Esse tipo de recurso que o CapCut permite que você acabe se valendo dele para utilizar os recursos premium da ferramenta sem pagar por ela, ele vai ter algumas limitações. Como o propósito desse recurso de pré-processamento é para que ele tenha os arquivos salvos como temporários e arquivos mais leves do que o convencional para que a própria ferramenta utilize esses arquivos para fazer o pós-processamento e gerar conteúdos diversificados para plataformas diversas. No fim das contas, se você pegar arquivos em 4K com resolução alta, com qualidade muito boa, por exemplo, um vídeo em HEVC em 4K com profundidade de cores em 10 bits. É o suprassumo da qualidade. Se você produzir um conteúdo com essa qualidade, o arquivo pós-processado vai ficar nessa qualidade. Show de bola! Se você produzir um vídeo, se você está editando um vídeo em Full HD com uma resolução mais ou menos, a qualidade daquele arquivo que foi gerado durante o pré-processamento vai ser idêntica a essa. Aonde que entra o porém? A ferramenta CapCut, se você for um assinante da ferramenta como uma edição Pro, ela traz para você alguns recursos que inclusive se valem de IA para que você consiga fazer aprimoramento das imagens dos seus vídeos, inclusive do áudio. E desse jeito, com esses recursos, seria possível você pegar um vídeo que foi produzido em HD ou Full HD, fazer o upscale desse vídeo para 4K e melhorar a qualidade usando IA. Porém, se você estiver se valendo da ferramenta dessa forma como eu te mostrei e como vários outros canais estão demonstrando, você não vai ter esse tipo de recurso. Então, o que é importante você ter em mente? Para você utilizar essa, entre aspas, falha de design da ferramenta para conseguir usar os recursos premium dele, os recursos Pro, e não ficar se preocupando, é imprescindível que você tenha o cuidado de utilizar sempre fontes com a melhor qualidade possível, para que isso não impacte na qualidade do seu vídeo final, sacou? Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, bom, ele já diz respeito a um outro aspecto, e para esse aspecto, eu acho mais interessante conversar com você de forma mais direta. É o seguinte, cara, aqui no canal eu não aprovo e não apoio nenhum tipo de prática que seja ilegal. Não só pela plataforma YouTube, mas também por uma questão de consciência e bom senso. E é importante frisar uma coisa: mesmo que você não esteja utilizando um hack ou um crack ou nada do tipo para de fato se valer dessa opção que você tem no CapCut de utilizar os recursos Pro sem pagar por isso, mesmo que você não esteja se valendo de nenhuma ferramenta de terceiros para conseguir usar esses recursos dessa forma, ainda assim, mesmo que seja uma falha do próprio software em não criptografar aquela pasta ou em não proteger aqueles arquivos,
contra cópia, etc. Mas o lance é, se você está se valendo de alguma coisa, seja uma ferramenta externa ou uma falha, para a partir dessa coisa, você utilizar recursos que são destinados àqueles que pagam uma assinatura, e isso tudo está descrito nos termos de uso da ferramenta CapCut. Se você se vale de qualquer outro meio para, de fato, usufruir desses recursos sem ser um assinante, velho, sinto muito, mas é pirataria. Então, minha sugestão, faça isso para testar pela curiosidade. Mas se você é um produtor de conteúdo ou se você pretende se tornar um, eu não recomendo que você faça isso. Afinal de contas, você, pelo menos eu acredito, né, não vai querer manchar a sua imagem, aquela imagem que você já tem ou que você está tentando, lutando com todas as forças, criar no meio da internet. Eu acho que você não vai querer manchar a sua imagem por algo tão besta e mesquinho como pirataria de software. Enfim, eu espero que essa dica tenha sido útil, que os esclarecimentos tenham trazido luz a algumas questões sobre esse assunto. Eu espero que tenha sido bacana para você. Se você gostou, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha para dar aquela moral. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.